Muito bem, sejam todos bem-vindos ao programa Tribuna Livre. Hoje uma super entrevista, hein? Mas antes disso eu quero dizer que esse primeiro bloco nós temos o apoio do Sindicato de Guarulhos e toda a região, sempre nos apoiando. Também temos o apoio, Bia, da empresa Guarupaz. A empresa Guarupaz sempre de olho na nossa cidade, sempre te levando de ponto a ponto. Guarupaz. Vários sindicatos comerciais de Guarulhos, toda a região, nos apoiando. Agradecer ao presidente Edson Carvalho. Sindicato dos Condutores, Maurício Brinquinho, que é vereador e presidente da entidade. Eu quero recomendar para você o nosso site, tribunadeguarulhos.com.br, sempre com grandes novidades. Tem um recadinho aí que a Câmara Municipal está mandando para nós, viu, Bia? A Câmara é a Casa do Poder Legislativo de Guarulhos. Os vereadores fazem a ponte entre o que você precisa e as políticas criadas pela Prefeitura. O melhor para Guarulhos é decidido aqui e a sua participação é fundamental. A Câmara está de portas abertas para você. Ajude a definir os rumos para o presente e o futuro da sua cidade. É só chegar. Participe das sessões toda segunda e quarta, a partir das 14 horas. Câmara Municipal de Guarulhos. E eu quero recomendar que você baixe o aplicativo da Câmara Municipal. Ali, com esse aplicativo, você consegue dar uma olhada nos trabalhos legislativos, acompanhar o trabalho do seu vereador e da Câmara como um todo. Inclusive, você consegue enviar suas demandas, os seus pedidos, suas solicitações através desse aplicativo. E olha só, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber esse grande médico aqui, especialista em reprodução humana, Dr. Mário Peçanha. Acertei o nome? Doutor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sempre que receber o convite, eu estou à disposição. É um prazer. Eu estava falando para ele, viu, pessoal, que a profissão dele, quando eu era jovem, era ficção científica. Era totalmente ficção, né? Reprodução humana, clone, esse tipo de coisa. O senhor tinha essa impressão na sua juventude, na sua infância, doutor Mário? Não vai muito longe, né? A primeira criança que nasceu por técnica de reprodução assistida tem 45 anos hoje. Ficção científica, né? A medicina que é tão... sempre Louis Brown. Nasceu em Londres em 78. Uhum. E ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Isso era uma ficção científica. E depois que aconteceu, assim, o mundo científico deu uma reviravolta em torno de medicina reprodutiva, de reprodução humana. No Brasil, a primeira criança que nasceu foi em 84. Pouco tempo depois? Pouco tempo. 6 anos depois. 6 anos depois. Ou seja, tem 40 anos também, olha só, não é tanto tempo assim. É verdade. Né? Pela história da medicina, que é, sei lá, sempre existiu desde o início das civilizações, há 1 milhão de anos, né? Verdade. Medicina reprodutiva ter a primeira criança nascida em 78 e a segunda que aconteceu no Brasil em 84, são fatos assim muito atuais, né? E é interessante que sua profissão, doutor, trata de um assunto que é polêmico há gerações, né? Porque era a fertilização, a mulher fértil. Quando não era fértil, era como se ela tivesse uma praga em cima dela, uma condenação divina. E aí a sua profissão, de uma certa forma, tirou essa maldição. Esse estigma, né? Oferece um trabalho muito bom para esses casais que não conseguem engravidar de forma espontânea.
né? Isso corresponde, no Brasil, 0,5% de todas as crianças que nascem por ano. Nascem no Brasil em torno de 3 milhões de crianças, 0,5% são crianças nascidas por técnicas de reprodução assistida. O Dr. Mário Peçanha, ele tem uma clínica aqui, né, a Pedra Verde, e ele estava me falando que já tem um número considerável de crianças nascidas com a ajuda do doutor. Eu tenho cadastrado 3 mil crianças. Caramba! Por parto, né? Como obstetra, como obstetra de maneira geral. Como especialista em reprodução, em torno de 1.000 crianças. É muita coisa. E, pessoal, é o seguinte, nesse programa aqui, especial, o Dr. Mário Peçanha, ele traz uma novidade aí, já que a maioria das mulheres, elas acabam atrasando, né, ou adiando uma gravidez, né, um parto e tal, né, e elas ficam preocupadas, doutor, que com o tempo, de repente a fertilidade dela possa cair ou possa ocasionar algum problema. Uma mulher que tenha uma idade acima dos 40 e tantos anos, o óvulo já pode acarretar algum problema, doutor? Sim. As mulheres têm um relógio biológico. Né? E adquiriram, de forma merecida, né, um espaço no mercado de trabalho muito bom. Mas a grande maioria delas, com raras exceções, tem por instinto a maternidade. Mas com esse espaço que elas conquistaram, então elas planejam se posicionar primeiro no mercado de trabalho, né? Vou me posicionar no trabalho, na minha empresa e tal, e depois eu vou oferecer uma qualidade de vida melhor para os meus filhos e tal, então eu vou deixar a maternidade para mais tarde. Hoje elas já estão sendo orientadas, eu percebo que estão, mas ainda precisam ser alertadas que o relógio biológico é extremamente importante. Como as mulheres até 30 anos têm 80% de chance para engravidar em um ano, num relacionamento heterossexual normal. As mulheres com 40 anos têm de 5% a 15%. Isso por conta da qualidade. Cai muito. Da qualidade e da quantidade de óvulos que elas têm. As mulheres, elas têm assim, por que a maioria das mulheres entra na menopausa aos 50 anos, 48, 52 anos? Porque elas nascem com a mesma quantidade de células reprodutoras e vão perdendo ao longo da vida. Até 30 anos de idade, essa perda não é importante, não tem reflexo. Mas de 36 até 40 já tem um reflexo bastante importante, e depois de 40 anos isso se intensifica demais. Qual é esse período que o senhor considera perfeito para retirar os óvulos e tal? É entre 20 e 30 anos, entre 18 e 30? Falando em congelamento de óvulos, você quer dizer, o período, para congelar óvulos, desde que seja no período reprodutivo, pode ser em qualquer época, tá? Desde a menarca, que é paciente, a primeira menstruação, até a menopausa, ela pode congelar. Só que existe assim, um período que seria mais interessante? Até 30 anos de idade. Até 30 anos. Até 30 anos de idade, as pacientes produzem uma quantidade já razoável para congelar, para guardar, e a um custo menor. Porque as pacientes até 30 anos usam uma quantidade de medicamento relativamente baixa para um resultado grande. Com 38, 40 anos, os pacientes têm que usar uma concentração de medicamento mais elevada, ou seja, um custo mais elevado, para obter menos óvulo e com a qualidade, às vezes, duvidosa. E é interessante, pessoal, que esse trabalho é feito aqui em Guarulhos. O meu laboratório é em São Paulo. Certo. A minha clínica, eu faço todo o acompanhamento
O acompanhamento é tudo feito aqui na Pedra Verde? Toda a parte clínica eu faço na Pedra Verde. A parte de laboratório, eu tenho 2 laboratórios em São Paulo. Tenho a Fertility e tenho a Arte. É interessante saber que você pode fazer esse congelamento de óvulo com um custo não tão alto. Cada óvulo tem um custo, doutor? Se a pessoa congelar 2, congelar 3, cada um tem um custo? Como é que funciona isso? Assim, as mulheres que ovulam normalmente, clinicamente, elas produzem 1 óvulo maduro por mês. Por mês. Em 1 ano, elas produzem 10 a 12. O senhor congela quanto no procedimento para ter segurança? Quando a gente faz o procedimento, a gente usa medicamentos e espera que naquele ciclo que foi feito o procedimento, a gente obtenha de 8 a 12. O que a gente obteria, o que o organismo produziria em 1 ano, a gente conseguiria recrutar e recuperar esses óvulos em um ciclo para guardar para essas mulheres ocuparem, né, utilizarem mais tarde. Com quantos anos a pessoa pode guardar esse óvulo? É infinito. É infinito? Quanto tempo fica guardado? É infinito. Ela pode esperar 10 anos, 15 anos. Estar num laboratório bem equipado, que mantenha os equipamentos em dia, com manutenção, e fica ali ad eterno. A pessoa, ela precisa se internar um dia, fica um dia internada, como é que é isso? É um procedimento tipo em um hospital que a gente chama de one day. Faz o procedimento e vai para casa. Perfeito. É um procedimento que em 2 horas a paciente já está indo para casa. Tomar uma anestesia geral. Anestesia geral. Mas em poucas horas já está liberado para ir para casa. Uma hora e meia já está liberado. Bom, estamos conversando com o Dr. Mário Peçanha. Doutora, oi, quanto tempo a pessoa pode ficar com esse óvulo congelado e qual a idade limite para a mulher engravidar com esses óvulos? Olha, não tem idade limite. No mundo inteiro, a mulher mais velha que engravidou com óvulo de uma outra mulher, né, tinha 71 anos. Caramba! Na minha estatística, a minha paciente com mais idade é de 58 anos. Então ela pode, desde que esteja clinicamente bem, porque o organismo se deteriora, né? Então tem problemas clínicos que contraindicam, desde que a paciente esteja bem a qualquer momento. O Conselho Federal de Medicina teve uma época que deu uma limitada, na idade em 50 anos. Mas hoje em dia já não tem mais esse Antigamente, de forma natural, se engravidava até com mais tempo, né? Eu vi histórias de mulheres com 60 anos. É uma coisa meio maluca, né? Doutor, mas de repente a nossa telespectadora está preocupada com os custos, tal. Esse procedimento é caro e somente é feito à vista? Como é que é isso? Não, é assim. Aí que entra inclusive a idade da paciente, né? Porque o custo varia muito de acordo com a idade. Você vai usar menos medicamentos, que varia de 4 a 5 mil reais de medicamentos para essas pacientes. Tem pacientes que gastam 15, 20 mil reais, porque tem um comprometimento de reserva muito alto, por conta da idade e tudo mais. Então, e os custos são parcelados, né? Os medicamentos não são medicamentos que você compra em farmácia. Sim, claro. Não são medicamentos fabricados no Brasil, são medicamentos importados. Então são distribuídos no Brasil por empresas distribuidoras. Essa é a primeira fase. Aí os óvulos são congelados, existe uma manutenção disso, né? Essa manutenção também é um custo elevado? Como é que é isso? A paciente tem um custo inicial de congelamento, né, que os laboratórios estão cobrando aí, em média, entre 7 e 9 mil reais, e tem um custo semestral de manutenção. Semestral, perfeito. Em torno de 850 reais, dependendo do custo operacional de cada laboratório.
é semestral. Então, eles ficam reservados em nome da paciente, catalogados, extremamente identificados, né? E podem ser utilizados a qualquer momento. Que bacana. Eu acho que é extremamente interessante. Eu acho que a tecnologia vem acabando nos auxiliando e auxiliando muito bem. Como o senhor disse, hoje em dia boa parte das mulheres já colocam primeiro a profissão em primeiro lugar, até para ter uma renda melhor no futuro, e depois sim ter a sua prole de uma forma planejada. Sim. Isso é bastante interessante. Isso a gente fala em congelamento social, né? Porque tem o congelamento terapêutico. A paciente que tem um diagnóstico de câncer, que vai ser submetida a tratamento oncológico, esses medicamentos oncológicos deterioram demais a função reprodutora das mulheres, por mais jovens que sejam. Então, recomenda-se que elas façam o congelamento antes do tratamento. E após o tratamento, elas têm os óvulos garantidos para elas conseguirem a gravidez. O senhor falou nessa questão, e tem as mulheres que, por um motivo ou outro, acabam tirando o útero também, né? Às vezes até devido a uma doença. É também uma opção para ela que possa ter os óvulos e, de repente, fazer não sei. As mulheres que não têm gravidez útero, com outra pessoa, né? Existe a cessão temporária de útero, né? Uhum. Que a gente chama popularmente de barriga de aluguel. Ainda acontece isso, doutor? Eu tenho alguns casos de paciente com alteração genética, que nasceram sem útero. Nasceram sem útero, tem os ovários, nasceram sem útero. Caramba! Sim. E aí a gente faz o estímulo desses ovários para retirar esses óvulos, fertiliza esses óvulos com o espermatozoide do marido e transfere o embrião ao útero de alguém que o Conselho Federal de Medicina determina que seja em família, até quinta geração. Que interessante, hein? A questão ética já foi superada, porque eu me lembro que no início era uma coisa meio maluca, né? Quem seria realmente a mãe, quem seria o pai, porque o corpo é de outra mulher. Essa questão já está superada, doutor? Existia muito preconceito e existia muito também limitações éticas, né? Que foram sendo superadas tempo após tempo, né? Uhum. A cada caso que vai aparecendo é discutido o caso e acaba sendo liberado para alguns. Hoje em dia esse procedimento é 100% seguro? Seguro, 100% seguro. Tanto na retirada quanto na preservação dos óvulos que hoje são congelados? É 100% seguro. Você fala com relação à degeneração dos óvulos. Exatamente. Quando descongela, 100% seguro. Perfeito. E também no procedimento de retirada dos óvulos também. E na implantação dos óvulos. Na transferência embrionária ou implantação? No uso na fertilização. Da fertilização. Sim. Muito bem. Eu acho que eu consegui toda a informação necessária, né? Quem quiser falar com o Dr. Mário Peçanha, tirar dúvidas, existe algum telefone, algum Instagram que possa ser colocado para os nossos telespectadores? Meu Instagram é o Dr. Mário Peçanha. Dr. Mário Peçanha. Peçanha com 2 S. Peçanha com 2 S. E aí entra em contato com ele, marca uma consulta, e aí tire todas as suas dúvidas, porque eu acho que tem que ter uma conversa anterior, né, doutor? Sempre que tem dúvida, mesmo as pacientes que não estejam em vias do tratamento, mas tem dúvida sobre alguém que é da família, ou algum conhecido, algum amigo, é só marcar uma consulta ou uma reunião que a gente esclarece todas as dúvidas que possam ter. Muito obrigado, doutor Mário Peçanha. De nada. Eu quero agradecer muito, porque
é sempre importante ter essas informações precisas no mundo, que às vezes existe muita informação incorreta e acaba assustando as pessoas, né, doutor? Tem que ter... E sempre procurar um médico responsável, uma clínica que tenha credibilidade. A saúde a gente não pode brincar. Não, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Sempre que me convidar, com certeza eu virei. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Tô aqui dando risada por causa do Pode Papo com o Maurício. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, não custa nada. Você vai se divertir pra caramba e ainda vai aprender muito. Nós selecionamos entrevistados maravilhosos. Me acompanhe, se inscreva e balance. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. Muito bem, pessoal, estamos aqui no segundo bloco. Nós vamos deixar os aniversariantes para o final desse bloco. Eu quero primeiro falar que esse segundo bloco aqui nós temos o apoio do Supermercado da Família. Está com a loja linda aqui no Bosque Maia, Tiradentes, quase esquina com Paulo Facini. Também temos a Unisa, a Universidade de Santo Amaro. Quem faz Unisa faz história. Sindicato dos Metalúrgicos, nosso amigo Josinaldo Cabeça sempre nos apoiando, e também a Simpospetro, Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis. Há 15 anos estamos com Carbonel, 15 anos sob responsabilidade do empresário Wilson Lourenço. Flor de Lótus, Centro de Reabilitação Veterinária da doutora Letícia. Sindicato da Construção Civil nos apoiando, e Mercados Baixos, para você que gosta de carro bonito, carro tunado, entra nesse site aí. Hoje nós temos o prazer de receber nesse segundo bloco nossa amiga Alexandra Onick. Seja bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Samuel. Obrigada a todos mais uma vez o convite, de estar aqui, podendo divulgar aí os eventos que nós estamos fazendo durante essa semana de conscientização do autismo. Muito bem. Do lado dela está a doutora Sandra Dionísio. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Samuel. Imenso prazer estarmos aqui hoje. Prazer é todo nosso. Completando a bancada, a doutora Karine Ferreira. A Karine e a Sandra, acabei não dizendo, são fonoaudióloga. Seja bem-vinda, Karine. Obrigada, Samuel. Boa tarde a todos. Muito bem. Alexandra, o que nós temos para essa semana? O que vocês prepararam para essa semana? Nós preparamos. Hoje tem uma palestra no ENIAC com a psicóloga Patrícia Lara, que ela vai falar da importância da equipe multidisciplinar no tratamento da pessoa com TEA,
né, que é o transtorno do espectro autista, e a caminhada, que é a 12ª edição que nós estamos tendo na cidade, vai ser agora sábado, dia 6, às 14 horas, na Praça Getúlio Vargas, e a gente espera por todos vocês para participar e apoiar essa causa tão nobre, e a Sandra e a Karine, que é da Psicofonocin e da Fonocin, que é os nossos patrocinadores ouro da caminhada, então são parceiros que acreditam, né, no projeto, acreditam no evento. Temos outros parceiros também, outros patrocinadores, e hoje eu trouxe elas um pouquinho para elas falarem também o porquê, né, que elas apoiam a nossa causa, a nossa caminhada, e falar um pouquinho do trabalho delas e convidar o público para participar, vestir azul e vir para a caminhada no dia 6. Então já aproveitem, usem azul, Praça Getúlio Vargas. A pergunta é isso para a doutora Sandra: por que apoiar? Qual a importância desses eventos que reúne pessoas que têm a mesma experiência? É muito importante, né, realizarmos a inclusão, né, de todos os pacientes, indivíduos que estão dentro do transtorno do espectro autista. Trabalho há praticamente 24 anos na área da fonoaudiologia, 24 anos, você começou com o quê? Com 12 anos? Não, 10 anos? Eu comecei a faculdade com 17,5, né? Então eu me formei bem jovem. Nossa. Mas eu já não tô tão jovem assim, não. Já faz bastante tempo. E aí, assim, hoje o nosso trabalho, ele é um trabalho muito voltado à inclusão. Nós temos hoje a Psico e Fonocin, que eu sou sócia com a Karine e sou fundadora da Fonocin, né? Então, um trabalho hoje integrado com profissionais da área de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicomotricidade, musicoterapia, fisioterapia, a psicomotricidade, né? Então, assim, psicopedagogia. Então, somos muitas áreas reunidas, né? Então, o objetivo principal é ofertar o melhor tratamento aos nossos pacientes, às nossas crianças, de uma forma em que eles se sintam, né, incluídos mesmo na sociedade. Então, a gente comemora muito esse mês de abril, o mês azul mesmo, né, para que a gente consiga conscientizar a população, conscientizar as famílias da importância aí do nosso trabalho também. Doutora Karine, eu tenho reparado que muita gente tem discutido o assunto do autismo, né, jornais, profissionais de várias áreas. Por que você resolveu também entrar nesse movimento de divulgação e apoio? É muito importante porque com a crescida desse diagnóstico a gente tem falado mais. Então, mesmo que você não saiba o que é, você já escutou falar sobre autismo em algum momento, né, na sua vida. Então, fazer parte, conscientizar, levar o que é, mostrar para as outras pessoas que o autista não é aquele autista só o que se bate, o que se morde, o que empurra, né? A gente está falando de uma condição que ela é um espectro. Por que é um espectro? Porque cada um é de um jeito e manifesta de um jeito. Então a gente precisa conscientizar, levar essas informações, levar essas crianças, esses adolescentes, esses adultos para a rua, para que as outras pessoas também tenham a oportunidade de enxergá-los, né, de incluí-los. Então, quebrar paradigmas, quebrar estigmas, mostrar que somos diferentes, todos nós somos diferentes, e tentar aí conscientizar para que eles possam ser mais respeitados, para que as famílias sejam mais respeitadas, porque hoje em dia a gente costuma criticar aquilo que a gente não conhece e julgar aquilo que a gente não conhece. O nosso papel enquanto clínica, né, enquanto prestadores de serviço da área, é também ir para a rua, junto com as famílias, para mostrar que, pera lá, gente, não é bem assim, né, não é bem assim. Então, é super importante aí o engajamento na causa, é super importante a gente fazer isso o ano inteiro, né, mas a gente aproveita o mês de abril, que é o mês da conscientização, para levar para fora, para levar para mais pessoas. Eu sempre pergunto isso, doutora Sandra, o que é autismo? Olha, o nome já diz transtorno do espectro autista, né? Quando a gente fala o que é o autismo, o espectro, né? Porque existem inúmeros sinais, né? Vários sinais, sintomas aí que estão relacionados. Mas é uma questão, uma condição, né? Genética, é uma condição neurológica
e o paciente ele necessita de um cuidado interdisciplinar, ele necessita de um cuidado mais global ali no seu desenvolvimento, um transtorno do neurodesenvolvimento. Doutora Karine, o que é autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Os indivíduos que apresentam esse diagnóstico, eles tendem a ter dificuldades na sua comunicação e apresentam padrões restritos de interesse. Quando a gente vai pro globo da comunicação, a gente tem indivíduos, desde que aqueles que não falam e que não vão adquirir fala, até aqueles indivíduos que passam batido na sociedade a vida inteira, que conseguem se comunicar bem. Então, a gente fala que é um espectro porque, novamente, cada um é um e cada um manifesta de um jeito. Então, a gente tem dificuldades comunicativas. Então, se eu tenho uma criança, geralmente a criança pode atrasar para falar. Se eu tenho um jovem, esse jovem tem dificuldade em se posicionar no meio da sociedade, não entende sinais, não entende aquela piscadinha, não entende esses sinais. E quando eu falo de um adulto, é aquele adulto que gosta muito de um interesse, por exemplo, jornalismo, ele só fala de jornalismo, ele não dá conta que o outro não está mais tão interessado naquele assunto. Falha nessa questão de entender o contexto. E aí, quando a gente fala da outra esfera, que são comportamentos repetitivos, estereotipados, entram, né, crianças, por exemplo, estereotipias, que balança a mãozinha, balança pezinho. Um adulto com autismo, com estereotipia, pode ser aquele adulto que balança a caneta. Mas tudo isso a gente tem que avaliar a intensidade e como isso acontece. Não é porque eu balanço uma caneta que eu posso estar dentro do espectro. Então, é uma avaliação. Para se chegar no diagnóstico, a gente precisa escutar a família, validar o que a família traz e juntar com todas as possíveis manifestações, a intensidade, como acontece, se acontece em todo lugar, se não acontece em todo lugar, né? Então, é possível se chegar num diagnóstico muito precoce. E também a gente tem tido diagnósticos muito tardios em adultos, pais de crianças que chegam para avaliação e a gente começa a perguntar e o pai fala: mas eu não trouxe porque eu me identificava, eu sou igual. Então, para se chegar numa avaliação, a gente precisa levar em consideração todos esses aspectos. A Alexandra é uma grande lutadora, né, dessa causa, né, em prol. E uma das preocupações que se tem, além de conscientizar as pessoas, é também dar espaço para as pessoas buscarem tratamento, que ainda é muito caro, não é isso, Alexandra? E tem outra questão, também que os convênios não tragam tanto problema, né, Alexandra? É verdade. O tratamento do espectro é caro. Então, assim, na rede pública ainda, o SUS não oferece todos os tratamentos necessários. Então, a gente sabe que a família que precisa da rede pública, ela tem uma dificuldade, ela tem vários desafios. Os convênios médicos agora, por causa do rol taxativo, né, que não pode mais negar atendimento, então é um tratamento caro, então os convênios agora estão mais resistentes a fazer novos convênios para a pessoa com transtorno de espectro autista, então as famílias já estão encontrando dificuldade de fazer convênio médico, né, muitas operadoras já estão negando o convênio, assim, não... Para quem não fez, para quem quer fazer o convênio, eles não estão mais querendo aceitar novas propostas quando sabe que se trata de uma pessoa com transtorno de espectro autista, porque é um tratamento caro. Então, por a derrubada do rol taxativo, isso fez com que os convênios estão querendo dar uma freada, né? Então, isso já é um grande problema para a família também. Então, existe poucos serviços também na cidade que oferecem esse tipo de tratamento. Então, as famílias, maioria das vezes, recorrem a medidas judiciais para poder ter a garantia desses direitos, né? E assim, é uma luta constante. Então, quem tem uma criança ou um adolescente autista na família que precisa de tratamento é uma luta, porque tem poucos profissionais. Então, as clínicas têm até as vagas, às vezes, para contratação, mas não tem o profissional habilitado para elas. Então, assim, é um trabalho constante. Então, por isso que a gente fala assim que não pode parar.
E você tem uma associação, né? Sim, eu tenho uma associação, Qual que é o CIAG. CIAG. CIAG, é o Centro de Inclusão e Apoio Autista de Guarulhos, que a gente oferece um atendimento no contraturno escolar. Então, a gente não faz o tratamento clínico como a clínica delas, né? Mas a gente é um trabalho de suporte no contraturno escolar, onde a gente oferece para os autistas apoio pedagógico, atividade de vida diária, que é para trabalhar independência e autonomia, educação física e artes. E para as famílias, a gente tem o atendimento psicossocial em grupo e oficina de geração de renda, porque as pessoas esquecem que a família também precisa de cuidados. O cuidador precisa de cuidados, às vezes até mais que a própria criança. Sim. E a gente não tem esse serviço disponível nem na rede pública, nem na rede particular. Então, é discussão de políticas públicas, né? Eu também faço parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, atualmente estou como presidente, e são grandes discussões que a gente leva, inclusive, para as conferências, essa questão do cuidar do cuidador, não só da pessoa que tem autista na família, mas na deficiência em geral. Né? A gente não existe política pública para cuidar do cuidador da pessoa com deficiência, em geral. Ela falou uma coisa interessante, né, doutoras, que é que o cuidador também necessita de apoio, né? Eu me lembro que eu tenho uma neta que foi diagnosticada com autismo, né? E eu não consegui enxergar isso nela. Talvez o carinho da família não consiga enxergar isso. Então, o cuidador também necessita de cuidados. Sem sombras de dúvidas. Hoje, a clínica pensa nisso na hora de tratar? Até faria essa ressalva agora. O momento inicial do trabalho, nós chamamos dentro da clínica como acolhimento familiar, né? É nesse momento, até muitas clínicas e muitos especialistas usam como anamnese ou entrevista. Nós colocamos o nome como acolhimento e apoio parental, porque aquela família ela acaba de receber um diagnóstico, né? Então ela sai ali do médico muitas vezes assim, o que eu faço agora? Perdida, né? Porque existe uma logística dentro daquela família. Como que aquela mãe que trabalha, que está no mercado de trabalho, vai deixar de trabalhar? O pai, como que vai ser daqui para frente o tratamento do meu filho, né? Então a gente faz esse acolhimento, a gente faz essa escuta. A gente tem um trabalho hoje dentro da clínica com uma equipe de psicologia que se chama mesmo apoio parental. E ali a gente vai trabalhando todas as dores da família, porque essa é a base de um bom tratamento. Se a família não participa, nós não vemos um bom resultado ali durante o prognóstico, o diagnóstico, durante toda a evolução clínica. Então ele chega, ele passa por um acolhimento, depois desse acolhimento essa criança passa por um processo de avaliação interdisciplinar, onde todos os profissionais da área estão envolvidos. Realiza esses testes, essas avaliações. Após esse processo, um planejamento terapêutico do que vai ser trabalhado, e aí sim iniciamos o trabalho terapêutico propriamente dito. E a família ela faz parte, ela tem que estar ali no momento da devolutiva, do momento que encerrou o atendimento, a mãe é chamada, ela recebe a orientação do profissional. Então a família ela tem que estar extremamente engajada e participativa nesse processo. Então é fundamental, eu falo que a base de um bom tratamento é a base fazendo com que a família participe de forma muito eficaz. Por que, doutora Karine, a mãe tem que ser treinada, o pai tem que ser treinado, porque uma consulta dura 1 hora, 40 minutos, e o resto do dia, o resto do mês, é necessário que os pais continue essa orientação que vocês passam, não é isso? Eu costumo dizer assim, que a família, por algum motivo, chegou no médico. Algum motivo fez aquela família procurar um médico, alguma suspeita, e aí a família recebe o diagnóstico. E aí eu costumo dizer que nesse momento não é um pendrive que você encaixa aqui, baixa o arquivo, autismo, baixa o arquivo, e você sai de lá expert
nesse assunto. Então, a participação, a família precisa primeiramente entender o que é o autismo. Vocês precisam tratar da família, explicar. Sim. Então, a gente precisa dizer, olha, no seu filho, o que a gente enxerga de manifestação na sua criança, no seu adolescente? Isso. Tá vendo isso que ele faz? Não é esperado. Tá vendo isso que ele faz? Isso é esperado. Então, a gente precisa olhar para aquele indivíduo, identificar junto com a família o que o autismo traz com ele e aos pouquinhos ir dizendo, a gente precisa melhorar isso, precisa chegar nisso, olha, a gente tem que equiparar essa habilidade com outra habilidade. E se a família não faz parte, não se faz pertencente a essa jornada, a gente não tem tanto avanço, porque como que eu vou fazer uma família, por exemplo, seguir uma orientação se ela não está entendendo por que ela tem que fazer aquilo? A gente fala muito de criança porque é o nosso principal público, né? Então, eu preciso fazer com que a mãe sente 10 minutos com a criança, por exemplo, tá? E faça imitações de brincadeiras. Eu entendi, desculpa pessoal. Eu só queria dividir com vocês, a minha filha, ela é jornalista e ela também escreve muito bem. E essa semana ela esteve numa clínica e enquanto ela esperava, ela escreveu isso aqui. E chama-se Enquanto Espero. Escrevo enquanto espero, numa sala de espera. Aqui para nós é solitário e ao mesmo tempo aconchegante. Por vezes esperamos sozinhas e nas outras esperamos com quem divide com você a esperança do dia de espera terminar. Há tempos esperei por consultas, exames e um diagnóstico. Uma mãe sempre espera. Espera que o filho alcance voos altos, conquiste o mundo enquanto estamos ali, prontas para o que ele precisar. E o texto é um pouco mais longo, mas isso é que muitas vezes, o que nós estamos falando, né? Às vezes é necessário um apoio muito grande, né, Alexandra? Exatamente. Aos pais, aos irmãos, que às vezes nem todo mundo tem essa sensibilidade de saber. Nós vivemos um mundo muito cruel, né, muito duro, né? E às vezes a gente não tem esse verniz importante para uma criança autista, né? Exatamente, porque assim, na verdade, eu sou mãe atípica também, e quando a gente recebe o diagnóstico, é como se a gente entra num processo de luto, porque a gente perde aquele filho que a gente idealizou e vem um filho que a gente não sabe nem por onde começar, que a gente não tem nenhuma perspectiva. Então, quando a gente encontra apoio, né, de terapeutas, de outras pessoas que mostrem para nós que eles têm potencial e que tudo que a gente fizer dali para frente, eles vão se desenvolver, eles vão criar habilidades, que eles vão se tornar pessoas independentes, né, e autônomas, isso é uma grande diferença enorme. Ao invés de a gente receber um diagnóstico e falar assim, olha, seu filho vai ser isso, pronto, acabou, vai viver no mundinho deles. Então, assim, existem formas, né? Então, quando a gente tem o apoio, por isso que a gente fala, o apoio é extremamente importante para essas famílias, para a gente tirar elas desse processo de luto e colocar elas e mostrar, olha, seu filho tem potencial, seu filho ou sua filha tem potencial, eles podem ser o que eles quiserem ser, mas para isso a gente vai ter que trabalhar agora, né, na primeira infância, para que quando ele chegar na fase adulta, ele seja um adulto independente, porque assim, o autismo é uma condição, ele não é uma... que a gente pode dizer assim, ó, vai ser isso e você... Não, é uma condição clínica, né, e que tem potenciais e que eles podem ser o que eles quiserem ser. Então vai depender de nós da sociedade, acreditar nesse potencial. E a gente foca muito nas dificuldades e não nas habilidades. Exato. Né? Bom, acabando o nosso tempo aqui, então nós vamos ter uma caminhada. Isso, sábado, dia 6 de abril, às 14 horas na Getúlio Vargas. Quem quiser adquirir o kit, nós vamos ter um kit esse ano que é com a camiseta, a medalha e a sacolinha personalizada. Aí vai ter o link aí com o endereço para fazer a inscrição. Mas quem não quiser, e aí uma parte, né, desse valor do kit vai ser doado para o SIAG, então vocês estarão também contribuindo com os projetos sociais do SIAG. Mas quem não quiser o kit pode ir com a camiseta que tiver. A gente só pede que vá de azul, porque a gente quer deixar a cidade inteira azul. E aí eu conto com a participação de todos vocês. Muito bem, quem quiser falar com a doutora Sandra Dionísio, como é que eu acho a doutora Sandra? Olha, nós estamos lá na Fonocim, né, especialidades terapêuticas.
Esse daqui é o nosso slogan, novamente, desse ano, da caminhada: autismo, respeite, entenda e inclua. Estaremos lá com a Lê mais um ano aí no dia 2, né? E aí podem nos achar nas principais redes sociais aí do Instagram, o site e os nossos telefones. Nós temos 3 unidades, sendo 2 aqui em Guarulhos e uma na região do Anália Franco, unidades especializadas. Então, nos encontre lá, o que precisarem também de apoio, tá? E a Cá vai falar agora da nossa outra empresa. Karine. Quem quiser achar a Karine, a clínica, como é que faz? É só buscar a gente no Instagram, @psicofonocin, o nosso site psicofonocin.com.br. Fala devagar. A fono falando rápido, né? Olha só. Tem que falar mais devagar para o pessoal pegar a caneta lá. Nosso Instagram é psicofonocin. E o nosso site é psicofonocin.com.br. Deixa eu falar o Instagram, então. Eu vou falar o Instagram do SIAG, porque toda a programação da semana e mais informações está lá. É @SIAG_Guarulhos. E o nosso é @clinicafonocin.especialidades. E o nosso site é www.fonocin.especialidades.com.br. Podem nos achar lá. Obrigado, doutora Karine. Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigada. E obrigado, Alexandra Onick. Obrigada, Samuel. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Espero você sábado lá, todo mundo, a família inteira lá na caminhada, hein? Vamos lá. Sábado, a partir das 14 horas. Às 14 na horas. Praça Getúlio Vargas. Praça Getúlio Vargas. Que espero todo mundo lá. Muito bem, de segunda a sexta estamos aqui sempre com convidados desse naipe. Então você não perca nenhum programa nosso. Obrigado, pessoal. 4/4/2024. Cantamos parabéns para Edgar Venâncio, Fábio Ferreira, Gilberto Silva, Isadora Ramos, Jéssica Cardido, Juliana Rocha, Lúcia Ribeiro, Márcio Lafa, Marta Souza, Nelio Reis, Paulo Magalhães, Renata Salviano, Senisa Astolfi, Silva Freitas, Wallace Santos, Walter Fus. Cantamos parabéns para todos.